Olá, pessoal, boa noite. Agora, quem estava perguntando no chat se não estavam escutando, estão ouvindo agora? Só me dê um feedback ali, por gentileza. Perfeito, perfeito. Boa noite, pessoal. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Obrigado por retornarem ali no chat. Aproveito a oportunidade para fazer duas perguntas para vocês, já que todos estão com o chat aberto. Por gentileza, inicialmente, para quem for profissional da saúde, escrevam a sua profissão e se é graduado ou graduando. Ok. Nutricionista. Vou contar quantas profissões temos aqui, tá? Nutrição, fisioterapia, biomedicina, profissional de educação física, enfermagem. Já temos 5. Psicologia, 6. Tá. Quiropraxia, 7. Farmácia, 8. Veterinária, medicina veterinária, 9. Odonto, 10. Ver se tem alguma profissão que eu não falei aqui ainda. 10, 10. Medicina, 11. Bom, basicamente todas as profissões aqui. Talvez eu não tenha citado biologia, que de vez em quando tem alguns colegas da biologia também que participam. Qual mais? Faltaria uma ainda. Enfermagem já está aqui, medicina veterinária, fisioterapia, educação física, psicologia, nutrição. Ah, bióloga também, ó. Perfeito. Bom, perfeito. 13 profissões, perfeito, gente. Thaís, eu vou lhe responder, tá? Não lhe respondi porque eu não encontrei um horário para ti, por isso que eu não lhe respondi. Mas eu vou lhe responder, no máximo até amanhã. Tá joia? Nunca esqueço, não se preocupe que eu nunca esqueço. Ok, gente. E uma última pergunta antes de nós iniciarmos. Cidade e estado que vocês se encontram, por favor. Cambuí, Minas Gerais, Minas. Eu vou falando só os estados aqui para eu pegar. Minas, Paraná, Rio, São Paulo, Bahia, Piauí, Floripa, Salete, Floripa, Pedro, Floripa, Garopaba, todos conterrâneos. Portugal, Santa Catarina, né, Araranguá, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Argentina. Seja bem-vinda também, Margarete. Portugal, Ricardo, Minas, Rio. Perfeito, gente. Mayra. Eu sempre pronuncio errado, né, Mayra? Dá vontade de colocar um acento agudo no i, chama de Maíra, né? Mayra Vidal. Perfeito. Perfeito, gente. Bom, basicamente temos todas as profissões e basicamente temos colegas de todos os estados. Eu só não vi. Ah, eu ia falar, não havia visto ninguém do Distrito Federal, mas está aqui, ó, Brasília. Perfeito. Então, todas as profissões da saúde, também pacientes, todos os estados do Brasil, inclusive o Distrito Federal, colegas da Argentina, Portugal, Bolívia, Estados Unidos. Legal. Sejam todos bem-vindos. Aproveitem o conteúdo. Vamos lá. Rodrigo, à medida que novas pessoas ingressarem, você vai os aceitando, tá bom? Apenas um recado antes. Sintam-se à vontade em ficar com as câmeras abertas, é até gostoso, eu consigo interagir melhor com vocês, mas tomem cuidado.
sempre tem alguém que esquece que está com a câmera ligada e aí algumas imagens que não deveriam vir a público acabam vindo. Todo o evento acontece isso, tá? Então tomem cuidado com as suas respectivas câmeras, por favor, tá? Rodrigo, fica atento a isso, tá, amigos? Se tu vê aí alguém com a câmera ligada, tu fecha ali por gentileza para preservar a imagem do colega. Bom, pessoal, entre hoje, amanhã e quarta-feira, nós vamos conversar sobre a neurociência do tratamento não farmacológico das dores crônicas. Antes de eu lhes apresentar os 3 tópicos que serão abordados, para aqueles que não me conhecem, me chamo Leonardo Ávila, sou graduado em fisioterapia, mestre em fisioterapia pela mesma instituição em que me formei, a UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina. Sou doutor em neurociências pela Universidade Federal do Estado de Santa Catarina, a UFSC, no qual, durante 6 anos e meio aproximadamente, eu compus o LAND, que é o Laboratório de Neurobiologia da Dor e da Inflamação. Dentro deste laboratório, estudei das 11 subcategorias de dores crônicas que existem, uma delas, que nós conhecemos como dor crônica secundária após um trauma ou cirurgia, em especial uma condição dentro deste grande grupo que pode ocorrer, chamada síndrome da falha cirúrgica, que são pacientes com histórico de dor na coluna lombar e que foram submetidas a uma intervenção cirúrgica lombar e mesmo após a intervenção cirúrgica permaneceram com dor. Então, além desse meu braço acadêmico, sou clínico da dor diariamente, atendo pacientes com as mais variadas subcategorias de dores crônicas. Inclusive, hoje estou conversando com vocês diretamente da minha clínica, né? Clínica Tudo Sobre Dor, localizada, para quem não conhece, na Grande Florianópolis, um município ao lado, chamado Palhoça. E, além disso, sou criador e responsável pela divulgação científica que comumente vocês consomem através do meu Instagram, chamado Tudo Sobre Dor. E, por fim, também sou o coordenador, né, do curso de longa duração, em especial criador e coordenador do curso de longa duração multidisciplinar Tudo Sobre Dor, uma modalidade de ensino à distância. Pois bem, pessoal, como eu havia lhes dito, ao longo desses próximos 3 dias, nós vamos conversar sobre 3 grandes blocos de assuntos. Hoje, em especial, por ser uma aula introdutória, eu precisei fragmentar o conteúdo em 2 blocos. O bloco número 1 é para nivelar o conhecimento de vocês acerca do que eu vou conversar na parte 2, em especial da metade para o término da aula de hoje, igualmente na aula de amanhã e na aula de quarta-feira. Então, o primeiro tópico de hoje, eu vou lhes apresentar quais e quantos tipos de dor é possível nós, profissionais da saúde, nos depararmos na prática clínica. E no segundo bloco da aula de hoje, intitulado A Nossa Farmácia Interna para o Controle da Intensidade da Dor, como ela funciona e como ativá-la na prática clínica. Ou seja, todos nós possuímos uma farmácia interna para o controle da dor. Parte significativa dela reside no encéfalo, que é a junção do córtex, regiões subcorticais e o tronco cerebral, bem como a medula espinal, e mediante a produção de alguns neurotransmissores, nós podemos experimentar menos ou mais dor. E de antemão já lhes antecipo, tratamentos não farmacológicos, multimodais e multidisciplinares, sim, podem colocar o nosso paciente num perfil antinociceptivo. O que eu quero dizer com isso? Com menor probabilidade de experimentar dor. Por quê? Porque tratamentos não farmacológicos podem ativar a nossa farmácia endógena para o controle da dor.
E ao término do meio, para o término da aula de hoje, eu vou lhes apresentar parte da neuroanatomia da dor, da neurofisiologia da dor e como esses tratamentos não farmacológicos podem ativá-la. E aí, a partir de amanhã, eu vou lhes explicar como o exercício físico, na condição de tratamento não farmacológico, é capaz de reduzir a intensidade da dor, ou seja, quais são os mediadores, os meios pelos quais o exercício físico é capaz de controlar a intensidade da dor. Já lhes antecipo, são 6 eventos neurobiológicos que ocorrem. E por fim, mas obviamente não menos importante, na quarta-feira eu vou explicar para vocês como o sono de qualidade, bem como o exercício físico, o controle do estresse, em especial para pacientes com exposição crônica ao estresse, bem como os pacientes reativos ao estresse, e igualmente uma alimentação saudável, podem auxiliar no controle da intensidade da dor. E de antemão, também já lhes antecipo. Basicamente, é uma cascata de eventos neurobiológicos que ocorre no sistema nervoso central e periférico, no sistema imunológico central e periférico, bem como no sistema autonômico, e não deixando de considerar também, sim, imprescindível, as repercussões cognitivas, emocionais, psicológicas e sociais que, ao término, também repercutem em eventos neurobiológicos. Tá? Pessoal, quaisquer dúvidas que vocês obtiverem no transcorrer da aula, perguntem no chat, que o Rodrigo está aqui para lhes auxiliar. Ele vai lhes dando as coordenadas, tá bom? Por fim, antes de lhes apresentar o conteúdo propriamente dito, peço um auxílio para vocês. Caso em algum slide, algum conteúdo que eu lhes apresente ao longo da aula de hoje, vocês notem alguma compatibilidade com o conteúdo que vocês utilizam e ofertam nas mídias sociais, eu peço que compartilhem. Né? Por quê? Porque quanto mais colegas nós tocarmos, melhor. E, igualmente, ao compartilhar e marcar o perfil Tudo Sobre Dor, né, é mais uma fonte para que os nossos pacientes bebam de ciência da dor de qualidade diante, né, de tantas, infelizmente, informações inadequadas que pairam por aí. Assim eu lhes peço, né? Realizem um print, marquem o perfil Tudo Sobre Dor, para que nós consigamos tocar e alcançar mais profissionais da saúde, bem como pacientes que podem se beneficiar deste conteúdo. Para iniciarmos a nossa conversa, a nossa aula de hoje, de maneira mais aprofundada, inicialmente eu lhes faço uma pergunta, com base em uma analogia, que é: vocês já imaginaram brincar de esconde-esconde, mas não saber quem ou o que vocês estão procurando? Essa é a sensação, pessoal, de nós, em nosso ambiente clínico, estarmos diante de um paciente desconhecendo quantos tipos de dor existem e, quiçá, as subcategorias que existem. Portanto, quando nós estamos diante de um paciente, né, seja ele ou ela, independentemente do tipo de dor, um raciocínio ou uma frase que comumente algumas pessoas empregam não cabe, em especial nesse contexto, que é: se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Não. Para o estudo, a avaliação e, em especial, o tratamento das dores crônicas, nós precisamos de um norte. Esse norte se chama ciência, isto é, uma prática clínica baseada em evidências científicas. E para que nós ofertamos um tratamento pautado em ciência contemporânea e de qualidade, deixa eu voltar no slide aqui para vocês, é imprescindível, eu repito, é imprescindível reconhecer com quantos tipos de dor nós podemos nos deparar na prática clínica. Assim eu lhes pergunto, e vocês têm 30 segundos para me responder no chat: com quantos tipos de dor é possível nos depararmos na prática clínica? Qual é o vocabulário mais adequado para realizarmos essa pergunta?
com quantos mecanismos neurofisiológicos associados à gênese, à origem da dor, é possível nos depararmos na prática clínica? Estou lendo as mensagens aqui no chat, tá? Inicialmente, já observo uma heterogeneidade nas respostas, que variam de 15, 6, 3, 8, 11, 9, né, 12, 4. Bom, mediante essa heterogeneidade, vocês já conseguem observar que comumente há um gap, né? Pessoal, me deem um feedback, tá? Estão me questionando aqui no privado, no chat, que está alguma deformidade aqui nos slides. Vocês estão conseguindo visualizar o slide normalmente? Todos estão conseguindo visualizar normalmente? Sim, perfeito. Slide normal, pessoal. Slide normal. E a minha imagem de vídeo também aparece normalmente para vocês? Perfeito, perfeito. Obrigado, tá? Obrigado pela resposta. Ok. Pessoal, pois bem, qual é a resposta para essa pergunta? Ou seja, com quantos tipos de dor é possível nos depararmos na prática clínica? A literatura atual reconhece 3 mecanismos neurofisiológicos da dor associados à gênese, à origem de dor, que em ordem de reconhecimento são a dor predominantemente neuropática, reconhecida em 1994 pela IASP, a dor predominantemente nociceptiva, reconhecida no ano de 2005 pela IASP, e a dor predominantemente nociplástica, reconhecida apenas no ano de 2016 pela IASP. Entretanto, à medida que a ciência evolui, nós não nos limitamos apenas a esses 3 mecanismos neurofisiológicos da dor. Então, mediante essa ponderação que faço nesse exato momento, eu lhes faço uma segunda pergunta. O que esses 8 pacientes, na imagem de vocês, apresentam em comum? 30 segundos para vocês pensarem. O que esses 8 pacientes, na frente de vocês, apresentam em comum? Algumas pessoas sinalizam que é dor, a região da dor, no caso, são 2 coincidências, acredito que isso tenha ficado explícito. Coincidência número 1, todos os 8 pacientes apresentam dor. Coincidência número 2, a dor é na mesma região. Qual região? De coluna lombar, mas isso pode ocorrer em qualquer parte do corpo. Entretanto, as coincidências finalizam aqui. Por quê? Porque esses 8 pacientes podem apresentar 8, ou melhor, 7 subcategorias de dor pessoal. E isso aqui vocês precisam obrigatoriamente saber para atender quaisquer pacientes com dores crônicas. Ou melhor, não apenas com dores crônicas, com qualquer tipo de dor no que diz respeito à condição temporal, seja ela aguda ou crônica. Por quê? Esses 8 pacientes podem apresentar, vamos lá, 3 subcategorias de dores noceptivas, que são química inflamatória, química não inflamatória e manutenção tissular ou mecânica. Da mesma forma, esses pacientes podem apresentar 2 subcategorias de dores neuropáticas, que são a dor neuropática central e a dor neuropática periférica. E, por fim, outros 2 pacientes podem apresentar 2 subcategorias de dores nociplásticas, que são as dores nociplásticas verdadeiras e as dores nociplásticas aumentadas. E ao término, quando esse ou essa paciente não preenche os requisitos mínimos necessários dessas 7 possíveis subcategorias de mecanismos neurofisiológicos da dor associados à gênese, à origem, daí sim
nós os classificamos como dor de origem não detectável. De antemão, já lhes antecipo. Esse paciente recebe tratamento, e o tratamento é pautado, focado com o tipo de dor em que apresenta mais similaridade com os demais mecanismos, o que a gente chama de um espectrum. Esse paciente pode ter um espectrum de dor neuropática, um espectrum de dor nociceptiva ou um espectrum de dor nociplástica. Assim, nós tratamos esse paciente com a dor de origem não detectável de acordo com o espectrum, com uma maior similaridade de acordo com os 3 tipos de dor que a literatura nos agracia. Esse tipo de raciocínio, pessoal, que eu lhes fiz há poucos segundos atrás, ele tem sido contemplado na literatura ao longo dos últimos anos. Por exemplo, esse estudo publicado em 2022 no Journal of Manual and Manipulative Therapy sinaliza 2 exemplos hipotéticos em que esses pacientes apresentam não 2 coincidências, mas 3 coincidências, que são: ambos experimentam dor, a dor é na mesma região, e ambos experimentam a mesma intensidade de dor, ou seja, dor nota 5, numa escala de 11 pontos, sendo que essa dor representa uma dor de intensidade moderada. Entretanto, eu lhes dou um feedback com base nesse paper e com base na literatura. O paciente número 1 apresenta uma dor na perna associada à coluna, que nós chamamos de dor radicular. É uma dor neuropática periférica. Já o paciente número 2 apresenta uma dor na perna associada à coluna, que nós chamamos de somática. É uma dor predominantemente nociceptiva, que pode contemplar quaisquer uma das 3 subcategorias de dores nociceptivas, ou seja, mecânica, isquêmica, química não inflamatória ou química inflamatória. E qual é a importância de conseguirmos discriminar, ou seja, identificar o tipo de dor predominante do nosso paciente? A importância ela é muito simples. Os tratamentos modificam significativamente de acordo com o tipo de dor predominante do nosso paciente. Ou seja, o tratamento não farmacológico, o farmacológico e, igualmente, o intervencionista em dor. Daí a importância, ou uma das importâncias, em identificar o tipo de dor predominante do nosso paciente. Pessoal, nessa imagem, eu lhes apresento o estado da arte acerca dos tipos de dor que existem na literatura. Ou seja, até hoje, não existe nenhum outro sistema de classificação que difira ou que seja diferente daquilo que eu estou lhes apresentando. Assim, nessa imagem constam todos os tipos de dor reconhecidos na literatura. E de forma breve, numa linha do tempo, vindo da esquerda para a direita, eu vou lhes apresentar. Porque após essa apresentação, eu termino o primeiro bloco da nossa aula, que o meu compromisso com vocês é lhes mostrar todos os tipos de dor que vocês podem se deparar na prática clínica. Portanto, acompanhem o raciocínio comigo. Inicialmente, a dor pode ser aguda ou crônica. Aguda é toda dor que dura ou se repete por menos de 3 meses. Diferentemente disso, todas as dores crônicas são aquelas dores que duram ou se repetem por mais de 3 meses. Aqui destaco uma diferença imprescindível entre dores agudas e crônicas, em que a dor aguda é um sintoma e a dor crônica uma doença reconhecida pela IASP e igualmente pela Organização Mundial da Saúde e, por consequência, constando na revisada Classificação Internacional de Doenças desde 2019. Para mais destaco, o fato de um paciente ser portador da doença dor crônica não necessariamente se traduz nesse paciente experimentar dor todos os dias. Portanto, existem 3 subcategorias temporais de dor crônica, que são
as dores recorrentes, isto é, o paciente experimenta dores com caráter intervalar, ou seja, não experimenta dor todos os dias. E essa dor, quando se faz presente, está associada a flare-ups, ou seja, picos, escapes de dor. Uma segunda subcategoria temporal de dor crônica é a dor que nós chamamos de contínua, isto é, o paciente experimenta dor todos os dias, mas é uma dor que apresenta poucas oscilações na intensidade da dor ao longo do tempo. E, por fim, uma subcategoria temporal de dor crônica que particularmente a reconheço como sendo a mais grave, que é a dor contínua mais flare-ups. Ou seja, este paciente, além de experimentar dor todos os dias, com uma determinada frequência variável, experimenta picos, escapes, flare-ups de dor ao longo do tempo. Mas os sistemas de classificação não terminam aqui. Quando nós pensamos em dores crônicas, elas podem ser classificadas em dois grandes grupos: as dores primárias e as dores secundárias. As primárias são 5 subcategorias. Generalizada, por exemplo, a fibromialgia, cabeça ou face, por exemplo, a migrânia ou dor de cabeça do tipo tensional, as viscerais, por exemplo, síndrome do intestino irritável e, igualmente, as dores crônicas pélvicas. Volto um tópico para sinalizar uma questão. Nas dores de cabeça ou face também cabem as dores, parte das dores orofaciais, igualmente, parte das dores musculoesqueléticas de coluna cervical, lombar, bem como membros inferiores e superiores, e, por fim, as síndromes da dor regional complexa, do tipo 1 e tipo 2. Lembrem-se, todas as dores crônicas primárias são nociplásticas. Da mesma forma, ou diferentemente, todas as dores crônicas secundárias são ou neuropáticas ou nociceptivas. Existem 6 subcategorias de dores crônicas secundárias, que são neuropática, pós-trauma ou cirurgia, após o câncer, cabeça ou face, visceral e músculo-esquelética. Em especial, as neuropáticas são literalmente associadas à lesão ou doença do sistema nervoso central ou periférico. Por isso, são chamadas de dores neuropáticas. As demais, comumente, são classificadas como dores noceptivas, ou seja, pós-trauma ou cirurgia, pós-câncer, cabeça ou face, visceral ou músculo esquelética. Conforme eu já havia lhes apresentado anteriormente, os 3 tipos de dor reconhecidos na literatura, neuropático, noceptivo e nociplástico, abrem margem para 7 subcategorias, que são 2 neuropáticas, central ou periférica, 3 noceptivas, química inflamatória, química e não inflamatória e mecânica, e igualmente 2 nociplásticas, verdadeira ou aumentada. E quando o nosso paciente não preenche nenhuma das qualidades e características desses tipos de dor, daí sim nós os classificamos como dor de origem não detectável. E para concluirmos o nosso raciocínio, todos esses tipos de dor podem acometer quaisquer partes do corpo, ou seja, cabeça ou face, tronco, região anterior e posterior, membros superiores e inferiores e igualmente sistemas, ou seja, o sistema visceral, bem como o sistema somático. Assim, pessoal, existem uma série, em especial desde 2011, de ferramentas para ambientes clínicos com poucos recursos para nós identificarmos esses tipos de dor na prática clínica. E o que eu quero dizer com isso? Ao longo dos últimos 12 anos, pesquisadores ao longo do mundo desenvolveram estudos, né, que nos propuseram, nos ofertaram, nos agraciaram com ferramentas que apresentam acurácia diagnósticas variáveis para nós conseguirmos identificar em nossas clínicas qual é o tipo de dor do nosso paciente. Ou seja, se é uma dor neuropática, se é uma dor nociceptiva ou uma dor nociplástica.
A título de apresentar um norte para quem tem interesse em se aprofundar nessa temática, por exemplo, eu tenho uma aula, que obviamente não cabe no nosso contexto de hoje, com mais de 20 horas aula, na realidade é um módulo chamado Dor, Tipos de Dor e Subcategorias, ele consta aqui na imagem de vocês, os tipos de dor, isto é, os mecanismos neurofisiológicos da dor. Nesse módulo, com mais de 12 aulas, existem 20 horas aula em que eu lhes explico como identificar esses tipos de dor na prática clínica. E, igualmente, também explico toda a neurofisiologia, toda a neurobiologia desses 3 mecanismos neurofisiológicos da dor, e, igualmente, das 7 subcategorias que os nossos pacientes podem nos apresentar. Também uma outra ferramenta complementar para vocês lerem, agora literalmente de forma textual, aquela imagem que constam todos os tipos de dor, né, que existem até esse recorte de tempo da literatura. Eu escrevi um capítulo de livro intitulado Dor, Tipos de Dor e Subcategorias, o Estado da Arte, em que também explico todos, literalmente, os mecanismos e tipos de dor que lhes apresentei alguns minutos atrás. Da mesma forma, reconheço que o vocabulário é um pouco complexo, assim, para facilitar o conhecimento daqueles que consomem os serviços do Tudo Sobre Dor, também desenvolvi um dicionário da dor, em que apresento 101 conceitos, ou seja, 101 termos, palavras, vocabulários, e igualmente as suas explicações. Tá? Então, ao ter acesso a esse dicionário, vocês conseguem melhor entender as videoaulas e, igualmente, melhor entender aquele capítulo de livro. E, por fim, para facilitar a aplicabilidade clínica deste conhecimento, eu lhes apresento todos estes fluxogramas. E, Léo, o que são esses fluxogramas? Esses fluxogramas, pessoal, são os principais estudos que mostram o passo a passo para nós identificarmos o tipo de dor do nosso paciente na prática clínica. Ou seja, esse fluxograma que consta na primeira imagem de vocês é o único sistema de classificação reconhecido na literatura para identificar a dor predominantemente neuropática na prática clínica. Já este outro fluxograma, publicado em 2021 no PEN, é o único, repito, o único sistema de classificação para identificar a dor predominantemente nociplástica na prática clínica. Esse outro estudo, que é um estudo Delphi, publicado no PEN no ano de 2021, ele traz as principais qualidades e características da dor predominantemente noceptiva. Portanto, apenas nessas últimas 3 referências que eu lhes pontuei, eu lhes trago ferramentas para vocês aplicarem em suas respectivas práticas clínicas, objetivando discriminar o tipo de dor do seu paciente. E algumas pessoas podem estar se perguntando, Leonardo, esse tipo de conhecimento cabe para quais profissões da saúde? Quaisquer. Quaisquer. Porque, por exemplo, em fisioterapia, o tratamento modifica de acordo com o tipo de dor predominante. Em nutrição, obviamente, o tratamento modifica de acordo com o tipo de dor predominante. Condições reumatológicas é uma abordagem. Pacientes com migrânia, enxaqueca, é outra abordagem. Pacientes com síndrome do intestino irritável é uma abordagem. Da mesma forma, em medicina, o tratamento modifica, obviamente, de acordo com o tipo de dor predominante. Em psicologia, certamente, o tratamento modifica de acordo com o tipo de dor predominante. Enfim, para todas as profissões da saúde, o tratamento da dor modifica de acordo com o tipo de dor predominante. E não apenas o tratamento, pessoal. O que modifica? Vamos lá. Os tratamentos que são empregues, ou seja, o tratamento comumente é multimodal, então os tratamentos ofertados modificam, inter e intraprofissões.
A educação em neurociência da dor modifica de acordo com o tipo de dor predominante. Tá? Isso é fato, a literatura demonstra. Eu vou mostrar para vocês em um paper publicado esse ano no Brazilian Journal of Physical Therapy. Esse paper eu vou lhes apresentar na aula de quarta-feira, dentre outras abordagens. Em síntese, o tratamento muda de acordo com o tipo de dor predominante, ok? Entretanto, tudo pode ficar um pouco mais complexo do que parece. Nós precisamos ser treinados também na clínica, não apenas para identificar o tipo de dor predominante do nosso paciente. Tá? É imprescindível, pessoal, nós identificarmos uma não, um grupo de condições. E eu vou repetir o raciocínio para isso ficar bastante claro para vocês. É imprescindível, na prática clínica, além de identificarmos o tipo de dor predominante do nosso paciente, ou seja, se a dor é neuropática, nociceptiva ou nociplástica, também identificarmos os demais mecanismos da dor. E, Léo, quais são os demais mecanismos da dor? Esses mecanismos, pessoal, são aqueles associados ao trânsito entre dores agudas e crônicas, a manutenção dos quadros de dor, a dor tornar-se mais grave, ou seja, mais intensa, sofrida e incapacitante. Da mesma forma, os mecanismos associados aos picos, aos escapes, aos flare-ups de dor ao longo do tempo, e, por fim, os mecanismos associados ao aumento dos campos receptivos, que são aqueles mecanismos associados ao espalhamento da dor pelo corpo. E quais são esses demais mecanismos, além daqueles associados à gênese, à origem da dor? Esses mecanismos são os fatores psicossociais, que nós chamamos de cognitivos, emocionais, comportamentais e sociais. Da mesma forma, as alterações no sistema de movimento, ou seja, as alterações adaptativas e mal adaptativas. Por quê? Porque o movimento é um comportamento e comumente pessoas com dor se movimentam de forma diferente. Para mais, os mecanismos de estilo de vida, em especial o sono prejudicado, o sedentarismo, a má alimentação, a obesidade, o consumo de álcool e tabagismo. E, por fim, as sensibilizações, sejam elas periféricas e centrais. Lembrando, esses são mecanismos associados ao trânsito, manutenção, gravidade, flare-ups e espalhamento da dor pelo corpo. E onde reside a beleza desse conhecimento é que parte significativa desses mecanismos são identificáveis e modificáveis em ambientes clínicos com poucos recursos. Vocês só precisam do conhecimento e da aplicabilidade desse conhecimento em suas respectivas práticas clínicas. Pessoal, com este raciocínio, eu finalizo o primeiro bloco do nosso encontro de hoje. A partir de agora, eu vou lhes explicar como funciona a nossa farmácia endógena para o controle da dor, porque a explicação deste funcionamento vai nos abrir portas para a aula de amanhã e a aula depois de amanhã, porque nelas eu vou mostrar como o sono de qualidade, a alimentação de qualidade, o exercício físico na condução de tratamento não farmacológico, bem como o gerenciamento das dores crônicas e demais condições que envolvam a saúde mental podem repercutir nesta farmácia endógena, decorrendo em eventos neurobiológicos que deixam o nosso paciente com uma menor probabilidade de experimentar dor. Antes de eu lhes explicar, só deixa eu ver aqui no chat que algumas pessoas fizeram alguns questionamentos. Eu quero ver se algum desses questionamentos é válido eu pontuar agora ou não, tá? Vamos lá. A síndrome da bexiga dolorosa é classificada em qual grupo? Dor crônica primária, dor nociplástica.
Dor fantasma não é nociceptiva, é nociplástica. Subcategoria aumentada, porque teve um drive periférico. Por exemplo, o paciente tinha um segmento, perdeu o segmento após um trauma ou uma amputação, por exemplo, necessária por conta de uma condição vascular ou um câncer. E aí, esse paciente, devido às aferências periféricas e à representação cortical, é chamado didaticamente, né? Não é um termo atualmente reconhecido na literatura, né? Dor fantasma, mas é uma dor nociplástica sob categoria aumentada. Tá? A categoria mista, ela não existe, ela não é reconhecida na literatura, mas sim, as dores comumente são mistas. Por isso que você vê eu empregando a palavra, a dor é predominantemente neuropática, predominantemente nociceptiva. Ou seja, quando ela é predominante, é porque pode sim ter um outro mecanismo subjacente. Nós somos treinados a abordar aquela que é predominante. Tá? Léo, tem como compartilhar o link da aula? Teve grupos no WhatsApp que não receberam. Rodrigo, encaminha aqui o link para o colega compartilhar com os demais grupos, tá? É isso, gente. Caso tenham mais dúvidas, sintam-se à vontade em questionar, tá? Dor crônica pélvica, tem como classificar? Sim, ela pode ser secundária ou primária. Só conseguimos classificar mediante uma avaliação. Ela pode ser secundária, quando é secundária é um drive químico inflamatório, químico não inflamatório, inflamatório mecânico, que acomete o tecido neural ou não neural. Se acomete o não neural, é nociceptiva. Se acomete o neural, é neuropática. Se não há um drive detectável e apresenta qualidades e características de dor nociplástica, é nociplástica. E o tratamento modifica completamente. Tá? Como fazer a escolha de qual instrumento utilizar? Utilizamos todos inicialmente, sim, Joyce, todos os instrumentos, tá? Mas, obviamente, quando você domina o conteúdo de forma aprofundada e na sua anamnese pragmática, você já vai obtendo pistas que lhe direcionam para uma ferramenta. Entretanto, você precisa realizar, empregar a ferramenta no seu dia a dia. Por quê? Porque ela foi desenvolvida para isso. Elas nos isentam de possíveis vieses. Por quê? Porque elas passaram por um crivo metodológico que nos ofertam ao término um score chamado de acurácia diagnóstica, ou seja, elas são sensíveis, bem como específicas, para identificarmos o tipo de dor na prática clínica. Portanto, as empreguem. Eu emprego com todos os meus pacientes. E existem pacientes que estão aqui assistindo essa live, né, essa aula, e caso queiram se manifestar, eles têm ciência que eu lhes encho de perguntas igualmente questionários. E mais de um ao longo do tempo, tá? Ok. Pessoal, vamos lá. Dando continuidade, tá? A nossa farmácia endógena para o controle da dor. Como ela funciona, bem como ativá-la. Eu gosto de iniciar o raciocínio da seguinte forma. Para o tratamento da intensidade da dor e incapacidade física, basta um estímulo para desencadear uma cascata de eventos neurobiológicos ao longo do sistema nervoso central e periférico, imunológico central e periférico, autonômico e psicossocial de pacientes com as mais variadas subcategorias de dores crônicas. E quais são esses possíveis estímulos que podem desencadear uma cascata de eventos neurobiológicos? Pode ser um estímulo mecânico, térmico, químico, elétrico, sejam eles exógenos ou endógenos. Mas, para lhes exemplificar de forma mais simples, por exemplo, o exercício físico, o toque da terapia manual, o estímulo elétrico da TENS, uma abordagem cognitiva da psicologia, um fármaco, por exemplo, da medicina ou da odontologia, uma mudança de comportamento em prol da qualidade do sono, o emprego, por exemplo, de um substrato nutricional, de um nutracêutico, em síntese, quaisquer eventos, quando amparados por evidências científicas de qualidade, podem decorrer em eventos neurobiológicos
ao longo do sistema nervoso, imunológico, bem como autonômico e psicossocial dos nossos pacientes, deixando o ou a nossa paciente com maior ou menor probabilidade de experimentar dor. Assim, pessoal, para que vocês entendam esse raciocínio de forma mais acurada, é preciso compreender que existem 3 vias ou dimensões didáticas da dor. Uma via e ou dimensão atrás das suas orelhas, que nós chamamos de dimensão sensório-discriminativa da dor. Didaticamente, essa dimensão, ela nos agracia com a capacidade de identificar a região onde dói, ou seja, a localização, e igualmente inferir a intensidade da dor numa escala de 11 pontos, bem como ofertar uma qualidade para a dor, por exemplo, queimação, picada, choque elétrico, frio doloroso, dentre outras. Para mais, há uma terceira dimensão da dor, que nós chamamos de dimensão afetivo-motivacional, que é composta por estruturas aqui no meio do seu encéfalo que compõem o sistema límbico. De forma simplificada, a dimensão afetivo-motivacional da dor, ela oferta para nós a capacidade de inferirmos o quanto a dor nos incomoda, ou seja, a percepção de desagrado, de sofrimento com a dor. Diferentemente da dimensão cognitivo-avaliativa, atrás das suas testas. A dimensão cognitivo-avaliativa, com base em experiências prévias, nos ofertas tomadas de decisão mediante aquela experiência de dor real ou potencial que estamos vivenciando. E quais são os impactos dessas 3 vias ou dimensões da dor na prática clínica? Essas 3 vias ou dimensões da dor, ou melhor dizendo, esses 3 grandes grupos de neurônios, primeiramente são conectados entre si, e as suas conexões, ou seja, axônios, migram para uma região do nosso encéfalo que nós chamamos de tronco cerebral. No tronco cerebral reside parte da nossa farmácia endógena para o controle da dor, ou seja, mesencéfalo, ponte e bulbo. E nessas 3 regiões, há produção de neurotransmissores que auxiliam no controle da intensidade da dor. Portanto, quando nós ativamos essas 3 vias e ou dimensões da dor, mediante tratamentos não farmacológicos, que é o escopo desse encontro, é o escopo dessa aula, nós podemos fazer com que haja a estimulação da produção, bem como da distribuição de neurotransmissores como monoaminas, dopamina, serotonina, noradrenalina. Da mesma forma, opioides endógenos como beta-endorfinas, dinorfinas, encefalinas. Da mesma forma, endocannabinoides como CB1. E o estímulo, e igualmente a produção, da mesma forma a distribuição, podem fazer com que o nosso paciente transite de um perfil pró para anti-noceptivo, isto é, tendo uma menor probabilidade de experimentar dor. Léo, aonde eu posso me aprofundar literalmente com tudo o que há de mais atual na literatura contemporânea da dor? Eu tenho uma aula dentro do Tudo sobre Dor, com duração de 12 horas, intitulada A Neurofisiologia e Percepção da Dor. E, igualmente, uma outra aula intitulada A Neurofisiologia da Dor e Nocepção. Ao juntar essas 2 aulas, ou esses 2 módulos, acredito que estejamos próximos a 14 horas aula. E nessas 14 horas aula, eu lhes aponto como um estímulo exógeno ingressa no sistema nervoso através do primeiro neurônio, faz sinapse no corno dorsal da medula espinal, ascende aos centros superiores, ou seja, córtex, regiões subcorticais e tronco cerebral,
esses estímulos são processados e, ao término do processamento, podem ou não, igualmente, sintetizar, bem como distribuir ao longo do nosso organismo neurotransmissores que deixam o nosso paciente com menor probabilidade de experimentar dor. Portanto, nessas duas aulas, ou melhor, nesses dois módulos, eu lhes explico de forma aprofundada todo esse passo a passo. E, igualmente, aponto quais tratamentos não farmacológicos, bem como farmacológicos, podem decorrer nesse passo a passo para que vocês empreguem esse conhecimento na prática clínica de vocês, respeitando, obviamente, o limite ético de cada profissão. Quando for um fisioterapeuta, uma abordagem, um médico, uma abordagem, um psicólogo, um médico veterinário, um profissional da odontologia, dentre outros. Tudo isso encontra-se dentro do curso Tudo sobre Dor. Tá lá, Mayra ingressou agora nas pré-matrículas, né? E ela pontuou para nós. Neurofisiologia da dor e percepção, módulo número 7. Tá? Essa é uma aula, particularmente, eu adoro. E antes dessa aula, Mayra, salvo engano, você pode até confirmar aí para mim, eu acho que é o módulo, tá entre o módulo 2 e o módulo 4, o módulo chamado Neurofisiologia da Dor e Nocepção. Esses são 12 horas aula de extremo aprofundamento entre neurofisiologia, neuroanatomia e depois a prática clínica, né? Em que eu lhes explico como esses tratamentos, sejam eles farmacológicos e não farmacológicos, tá? Decorrem nessa cascata de eventos neurobiológicos para o controle da intensidade da dor. Só para deixar claro, pessoal, a semana é acerca do tratamento não farmacológico, mas dentro do curso Tudo sobre Dor tem um módulo de farmacoterapia que eu também lhes explico e lhes mostro todas as evidências dos fármacos para o controle da intensidade da dor. E é interessante até profissionais da saúde não prescritores terem domínio disso, por quê? Porque, inclusive, os pacientes têm dúvida e, da mesma forma, dependendo do tipo de droga que o paciente está utilizando, isso impacta, né, no tamanho de efeito dos demais tratamentos não farmacológicos. Vou dar um exemplo, tá? Para quem ficou com curiosidade. Eu utilizo TENS na minha prática clínica, obviamente porque há revisões sistemáticas com meta-análise que justificam e fundamentam, ou seja, recomendam e mostram o tamanho de efeito clinicamente importante da TENS para diversas subcategorias de dores crônicas. Mas tem pacientes que, quando estão utilizando opioides, dependendo do opioide, ele atua na mesma via da TENS. Então, eu preciso ter essa informação. Por quê? Porque aí eu tenho que fazer a TENS num padrão de uso que a gente chama de misto. Um dia de baixa frequência, o outro dia de alta frequência. Por quê? A variação da frequência faz com que o nosso tronco cerebral libere opioides diferentes que atuam em receptores opioides diferentes. Geralmente, opioides exógenos, remédio, atuam em receptores miopioides. Se eu colocar um TENS de alta frequência, por exemplo, ele vai atuar em receptores delta, kappa. Então, eu não perco a efetividade do meu tratamento. Isso é importante vocês saberem, né? Quem trabalha com a TENS, com eletroacupuntura, né? Se o paciente está tomando um opioide exógeno, saber, porque vocês vão precisar mudar a frequência nos parâmetros dos seus aparelhos. Tudo isso eu também explico de forma aprofundada dentro do Tudo sobre Dor. Tá? Vamos lá. Dando continuidade, né? Aqui, gente, vocês não podem desistir, tá? Por favor. Esses próximos slides, talvez assim, os próximos 4, 5 slides, eles são um pouco mais pesados de neuroanatomia. Então persistam, porque hoje eu fiz algo que eu tenho dificuldade em fazer, simplificar o complexo. Eu sentei e elaborei um slide que faz uma síntese do estímulo exógeno, do estímulo externo, independentemente do estímulo que seja, como ele atua em regiões encefálicas, medula, até o nosso paciente experimentar alívio da dor. Tá? Então, eu fiz isso para tentar simplificar o complexo para vocês. Mas antes, uma pergunta. Quais tratamentos são capazes de estimular o encéfalo, córtex, região subcortical e tronco cerebral para reduzir a intensidade da dor? E respondam no chat. Quais tratamentos são capazes de estimular o encéfalo a reduzir a intensidade da dor?
Já gostei das primeiras respostas. Treino isométrico, exercício físico, exercícios físicos no plural, terapia manual, boa alimentação, sono de qualidade, isometria TENS, terapia manual, exercício, eletroterapia. Vai lá, pessoal, inspirem-se, não tenham vergonha. Ser ativo fisicamente, alimentação, mindfulness. Bom, Giovanni, ninguém tinha citado isso ainda. Laser ainda é uma evidência, Camille, para esse raciocínio aqui, é uma evidência passível de modificação no tamanho de efeito, mas sim, as evidências iniciais sinalizam que o laser, através de diversos mecanismos neurobiológicos, atividade mitocondrial, dentre outras, né, mudança do fenótipo de células próprias anti-inflamatórias, podem ter esse mecanismo de ação, tá? Mas aí não um mecanismo puramente periférico, aí laser diretamente, né, no crânio, tá? Psicoeducação, boa, Fabiana. Agulhamento, meditação, certamente é Núbia, não talvez. Meditação, não é talvez, é certamente, tá? Contexto, estímulo social, medicação, também, obviamente, né? Droga de ação central para controle da intensidade da dor, anticonvulsivantes, gabapentina, pregabalina, antidepressivos tricíclicos, duais, próprios opioides exógenos, sim, também, próprios relaxantes musculares de ação central, como a ciclobenzaprina, sim, biofeedback cardíaco, não apenas cardíaco na Márcia, mas também, né, biofeedback, aqui você pode ver frequência cardíaca, respiratória e temperatura, né, respostas autonômicas, sim, hidroterapia, sim. Massagem entra em qualquer técnica de terapia manual, né, Dani? Então, sim, também. Termoterapia, sim. Ah, pessoal, o que eu estou falando é o que tem evidência, tá? O que eu não vou citar é porque é inconclusivo. Aí eu não vou citar para não gerar nenhum tipo de discussão desnecessária aqui na nossa conversa, tá bom? Bom, vamos lá, dando continuidade. Fico feliz que vocês tenham ciência de que não são apenas intervencionistas, bem como os farmacológicos, que são capazes, né, de ativar a nossa farmácia interna para o controle da dor. Mas veja que o meu raciocínio, pessoal, ele é um raciocínio convidativo, tá? Não excludente. De fato, existem pacientes que necessitam de tratamentos multimodais e multidisciplinares, que é o tratamento farmacológico e não farmacológico concomitantes. O que eu faço questão de destacar é que os tratamentos não são monoterápicos, eles são multimodais, múltiplas modalidades concomitantes, tá? E uma brincadeira, obviamente, eu deixei essa imagem aqui, mas é uma brincadeira com fundo científico, né? Por isso que comumente eu cito, seja em minhas aulas, das mídias sociais, e igualmente aos meus pacientes. As 4 farmácias que o Léo mais frequenta e que eu mais recomendo aos meus pacientes são o exercício físico, independentemente da modalidade, a adoção de uma alimentação saudável, a adoção de um sono de qualidade e, igualmente, o gerenciamento da saúde mental. Pessoal, antes de eu explicar isso aqui para vocês, ó, que são os 4 slides que eu falei que talvez as pessoas corram, eu gostaria de pontuar uma questão para vocês, até aproveitando o tópico aqui que a Dai Cordeiro me perguntou. Não saiam, tá? Apenas 2 minutos eu sintetizo. Para quem tem interesse em se aprofundar nessa temática, eu sou, né, o criador e, igualmente, o coordenador do curso Tudo Sobre Dor. É um curso que atualmente consta 170 horas na plataforma e, literalmente, a gente transita do micro ao macroscópico, da neurofisiologia, neuroanatomia, até a prática clínica. Na prática clínica, eu mostro para vocês como identificar o tipo de dor predominante do paciente de vocês. Mas antes de vocês saberem identificar o tipo de dor predominante, eu ensino todos os tipos de dor que existem e toda a neurofisiologia de cada um deles.
para daí sim vocês conseguirem identificá-los na prática clínica, apresentando as ferramentas, com acurácia diagnóstica, bem como aplicá-las. E, por fim, tendo ciência do tipo de dor predominante, vocês ofertarem um tratamento baseado em mecanismos. E o que é um tratamento baseado em mecanismos, Léo? Número 1, é um tratamento voltado ao tipo de dor predominante, ou seja, neuropática, nociceptiva ou nociplástica, e, igualmente, um tratamento voltado a, número 1, identificar aqueles outros mecanismos que não causam dor, mas que ajudam a dor aguda a se tornar crônica, que não deixam a dor ir embora, que estão associados à dor se tornar mais grave, ou seja, mais intensa, mais sofrida e mais incapacitante. Da mesma forma, auxiliam nesses picos de dor ao longo do tempo e, por fim, que também auxiliam no espalhamento da dor. Então, eu lhes explico esses mecanismos que são os aspectos cognitivos, emocionais, psicológicos e sociais. Da mesma forma, as alterações no sistema de movimento, adaptativas e mal adaptativas, os aspectos de estilo de vida, em especial sono, alimentação, gerenciamento do estresse, tabagismo, etilismo, inatividade física e obesidade, e, obviamente, aulas extremamente aprofundadas sobre o que é sensibilização central e periférica e quais ferramentas e testes clínicos a gente pode empregar no dia a dia para identificá-las. Agora sim, quando vocês sabem qual é o tipo de dor, reconhecem esses mecanismos que são identificáveis e modificáveis na prática clínica, eu lhes ensino a tratar. Então, lá nos módulos finais do curso Tudo sobre Dor, existem o módulo chamado Os Princípios e Fundamentos do Tratamento da Dor baseado em Mecanismos. Aulas de tratamentos não farmacológicos, aulas de tratamentos farmacológicos, em síntese, o que há de mais atual para vocês. E também trago outros benefícios, que são, eu convido a dedo, profissionais da saúde para contemplarem esse meu treinamento. Tem um módulo, gente, só voltado à prática baseada em evidências. Por exemplo, professor Leonardo Costa está lá comigo dando aula, professor Bruno Montoro, professor Rafael Alaite, professor Leandro Fukuzawa, André Bach, todos esses profissionais que vocês veem com destaque em prática baseada em evidências nas mídias sociais estão dentro do meu curso, comigo, eu e eles dando aulas juntos para vocês, tá? Existem módulos só de medicina veterinária, só de psicologia, só de nutrição em dor, só de sono e dor, só de medicina e fármacos em dor, enfim, as outras áreas que eu não citei também constam, todos os profissionais que eu convidei e que estão ali comigo, dando aulas junto comigo, para ofertar, né, o melhor conteúdo disponível para vocês. E antes de eu finalizar a minha mensagem, queria destacar 2 tópicos. Número 1, o acesso ao conteúdo é para sempre, vitalício. Vocês adquirem uma única vez e têm acesso ao conteúdo para sempre. E a parte mais interessante, o acesso vitalício ao conteúdo contempla as atualizações. Então, vocês adquirem o conteúdo hoje e talvez até o final do ano eu oferte mais 20 horas aula. Vocês terão acesso. Quem ingressou nas minhas primeiras turmas, elas tinham aproximadamente 55 horas aula. Hoje estão com 170 horas. Qual é o objetivo disso? Uma educação continuada, com um porém, continuada e atualizada. Por quê? Porque a ciência da dor é mutável. Talvez nesse recorte de tempo que nós estejamos conversando, saia um paper que impacte, né, parte daquilo que eu estou lhes apresentando. Então, eu, por ser um obcecado pelo estudo da dor, eu leio esse estudo, transformo em videoaulas e oferto para vocês. Então, as atualizações são mensais. Todos os meses vocês têm novas videoaulas disponíveis. Então, vocês estudarão comigo para sempre. É basicamente uma overdose de Leonardo. Espero que vocês não enjoem de mim, tá? E a parte mais legal é que é extremamente acessível, né, gente? R$ 995 à vista ou 12 vezes de R$ 99,30, tá bom? O Rodrigo vai deixar o link aqui para vocês, para quem quiser se matricular, e igualmente eu vou enviar nos grupos de WhatsApp e da mesma forma o ícone consta-se fixo lá no meu Instagram. Lembrando que é um curso para todos os profissionais da saúde.
Atualmente, na minha plataforma, constam 14 profissões, tá? 13 delas estão aqui hoje. Vocês ouviram, né? 13 delas estão aqui hoje assistindo essa videoaula. Ok, gente? Só deixa eu ver aqui as mensagens. E aí eu já volto, né, para dar uma famigerada explicação de como funciona a nossa farmácia endógena para o controle da dor, tá? Beleza. A psicologia da dor é com o José Siqueira. Não tem como ser outro profissional, né, Axon? Obviamente, é o Zé Siqueira. E o Zé vai estar aqui comigo na clínica. Próxima segunda-feira, qual é o dia? Acho que é dia 9, né? Dia 11. Na próxima segunda-feira, o Zé vai estar aqui comigo, né? Para a gente gravar um episódio juntos. Aí o material também vai estar. Mais um, né? Episódio juntos. Aí vocês terão também acesso a esse conteúdo. Tá bom? Bom, gente, dando continuidade, como é que funciona a nossa farmácia endógena para o controle da dor? Tá? Eu queria destacar, inicialmente, para vocês, 3 questões. Isso aqui é um tronco cerebral, tá? Não é um útero. Algumas pessoas já me perguntaram se isso aqui era um útero, tá? Não, isso aqui é um tronco cerebral. E agora vocês verão, né, uma vista de perfil desse tronco cerebral. O tronco cerebral, que está aí atrás da nuca de vocês, ele faz basicamente a junção da medula com o córtex e regiões subcorticais. Ele é fragmentado em 3 partes: mesencéfalo, ponte e bulbo. Eu queria destacar 3 partes. Na realidade, pensem da seguinte forma. O mesencéfalo ele é composto por 3 prateleiras. Uma prateleira chamada mesencéfalo, o tronco cerebral é composto por 3 prateleiras. Uma prateleira chamada mesencéfalo, uma prateleira chamada ponte e uma prateleira chamada bulbo. Na prateleira mesencéfalo tem uma região que nós chamamos de PAG, que é a substância cinzenta periaquedutal. Na prateleira chamada bulbo, existe um produto que nós vamos chamar de locus cerúleus, tá? E na prateleira chamada bulbo, existe uma região que nós chamamos de o núcleo magno da RAF, tá? E é imprescindível nós conhecermos o mesencéfalo, a ponte, o bulbo, apague o locus cerúleus e o núcleo magno da RAF. Por quê? Porque é aqui que são produzidos, ou seja, sintetizados, parte dos opioides endógenos, beta-endorfinas, dinorfinas e encefalinas, das monoaminas, serotonina, noradrenalina e dopamina, e igualmente dos endocannabinoides. Léo, é só aqui que eles são sintetizados? Não. Em regiões do córtex também e em regiões subcorticais. Mas todas, eu repito, todas as projeções axonais, ou seja, todos os axônios da via lateral, via medial e controle inibitório, respectivamente, dimensão cognitivo-avaliativa da dor, dimensão afetivo-motivacional e dimensão sensório-discriminativa, todos esses neurônios, esses axônios migram para o mesencéfalo, do mesencéfalo para a ponte, da ponte para o bulbo e do bulbo para a medula espinal, para controlar os inputs nocivos, fazendo que, ou tentando fazer com que o nosso paciente experimente menos dor quando essa dor está associada a um drive periférico, ou seja, quando é uma dor neuropática ou noceptiva. Né? Porque quando a dor ela é predominantemente nociplástica, a ênfase da abordagem ela é puramente no encéfalo, tentando mudar o excesso de facilitação e aumentar a inibição descendente, possivelmente por conta de uma neuroplasticidade mal adaptativa. O que é legal? Que estímulos exógenos, né, como, por exemplo, sono de qualidade, exercício físico, boa alimentação e gerenciamento da saúde mental, são capazes de ativar essas regiões e, consequentemente, deixar o nosso paciente num perfil, num espectro antinoceptivo. Pô, Leonardo, que informação legal! Daqui a 2 minutos eu vou esquecer tudo. Se vocês entrarem no curso Tudo sobre Dor, vocês não esquecerão jamais. Porque só sobre esse tema aqui tem mais de 15 horas aula. E vocês podem dar play, assistir, pausar, retornar e assistir de novo.
Obviamente vocês farão isso, porque se assistirem uma vez realmente não vão entender, porque é complexo. Pacientes com dores são complexos. Estudar a dor é complexo. E se você quiser se tornar um profissional diferente, você precisa entender o complexo. Senão vai ser medíocre, como a maioria, e obviamente decorrer em prejuízo aos pacientes. É a famosa curva de Rio, segundo um colega meu que esteve aqui na clínica esses dias e falou: Leonardo atende as curvas de Rio. Infelizmente, as curvas de Rio são pacientes complexos que passaram por profissionais que acreditam que entendem sobre dor, mas a realidade é a Alice, que está aqui me assistindo, que é minha esposa e advogada, entende mais de dor sobre eles, porque ela não para de me assistir, né? Não é, baby? E, e infelizmente as pessoas não estudam, né, gente? A pílula mágica para a ignorância chama-se estudo. E é tão simples, né? Tá aqui, basta vocês quererem, tá bom? Pague. Eu vou falar especificamente dessa gaveta aqui para vocês, tá? Gaveta número 1. Pague. Fica localizada aqui, ó. Deixa eu mostrar melhor para vocês. Pague. Localizada no mesencéfalo, tá? Então, neurônios saem da PAG, tá? E vêm até onde? O núcleo magno da RAF. Onde é que é o núcleo magno da RAF, gente? No bulbo. Ah, eu não sei. Tem que saber, tá? É igual saber o que é um dedo. Vocês têm que saber o que é o dedo, vocês também têm que saber o que é o núcleo magno da RAF. Então, os neurônios saem da PAG, se projetam aonde? No bulbo. E do bulbo eles vão para onde? Para a medula. Para onde na medula? No corno dorsal da medula espinal, lâmina número 1 e lâmina número 2. Por quê? Porque são as lâminas que recebem os estímulos nocivos da periferia. E por que esses cabos, esses neurônios vão até a lâmina número 1 e lâmina número 2? Para evitar com que as aferências nocivas ascendam, ou pelo menos tentar diminuir. Por quê? Porque lá na lâmina número 1 e número 2, na medula, existem neurônios que têm receptores. Receptores por que, Leonardo? Para monoaminas, endocannabinoides e também opioides endógenos. Por isso que você toma um opioide exógeno e ele pode ser efetivo. Por isso que você toma um antidepressivo que atua na recaptação de serotonina, noradrenalina e deixa disponível na fenda sináptica, ele ajuda no controle da dor, tentando auxiliar o funcionamento da nossa farmácia endógena para o controle da dor. Então, notem, PAG se projeta no bulbo. Bulbo aonde? Núcleo magno da RAF. Do núcleo magno da RAF vem para a medula. A medula não está representada aqui, tá? Então, na medula tem esse controle por conta da produção, da síntese e distribuição de neurotransmissores. A gente sai da segunda gaveta e vamos do segundo prateleira, né, que eu falei, né? E vamos para a segunda prateleira, chamada de quê? De bulbo. O bulbo fica onde, gente? Onde é que fica o bulbo? Tá aqui, ó, no mesencéfalo, tá? Então, as projeções do, eu estava apontando para a PAG mostrando o bulbo. O bulbo, ele faz o quê? Ele libera não, ele tem projeções, axônios, que novamente vão para o corno dorsal da medula espinal. E esses axônios levam o quê? Um tipo de neurotransmissor, a serotonina, um fenótipo de serotonina que é antinociceptivo, que quando liberado, deixa os nossos pacientes com menor probabilidade de experimentar dor. Tá, Leonardo? E para que eu preciso saber isso? Tratamentos não farmacológicos são capazes de ativar o bulbo. Terapia manual, agulhamento, abordagens cognitivas, TENS, sem fármacos também, né? Por exemplo, o antidepressivo, mecanismos, parte dos mecanismos dos gabapentinoides também atuam nessa via. Vocês precisam ter ciência disso. E, por fim, locus cerúleus, tá? Locus cerúleus está na ponte. Por que o nome é ponte? Porque ela une o mesencéfalo e o bulbo. O locus cerúleus leva também axônios, cabos lá para a medula espinal. E essas projeções são da via das monoaminas, em especial a via noradrenérgica. E tratamentos não farmacológicos podem atuar nessa via, deixando o nosso paciente com menor probabilidade de experimentar dor. Nessa imagem, pessoal, consta a síntese, consta o resumo, tá? Tratamentos não farmacológicos, exógenos, inputs. Pode ser um input químico, térmico, mecânico, elétrico, mas também pode ser um input verbal, informativo, visual, cognitivo. Ativam o encéfalo, córtex, regiões subcorticais e tronco cerebral. As projeções que saem da PAG, no mesencéfalo, da ponte, locus cerúleus,
e do núcleo magno da RAF no bulbo vão para a medula. Em especial, lâminas número 1, 2, 3 e 5, que são lâminas que carregam para cima aferências nocivas. Então, é uma briga de baixo para cima e de cima para baixo. Quando a farmácia endógena do nosso paciente está funcionando perfeitamente, esse paciente, quando é exposto a um tratamento efetivo, tem uma maior probabilidade de ser responsivo, porque, teoricamente, essa farmácia endógena é capaz de sintetizar e distribuir monoaminas, opioides endógenos, endocannabinoides, dentre outros neurotransmissores. Por exemplo, GABA, que é o neurotransmissor inibitório mais comum do sistema nervoso. E tudo isso, ou todos esses mecanismos, quando o nosso paciente encontra-se com a farmácia endógena funcional, deixam o nosso paciente com uma menor probabilidade, né, de experimentar dor. Repito, né, ou sintetizo aqui, tratamentos não farmacológicos, quais são? Cinesioterapia local ou sistêmica, exercício físico geral, seja ele local ou sistêmico, a eletroterapia, como a TENS, a estimulação elétrica ou magnética, a educação em neurociências da dor, abordagens psicológicas como TCC e ACT, mindfulness, biofeedback, dentre outras, para o gerenciamento do estresse, abordagens nutricionais, higiene do sono, terapia manual, dentre outras. Esses são exemplos de tratamentos não farmacológicos que podem decorrer em estímulos que ativam a farmácia endógena para o controle da intensidade da dor, fazendo com que o nosso paciente experimente dor menos intensa, menos sofrida e menos incapacitante. E a literatura nos mostra isso. Essa é uma revisão publicada em 2021 no European Journal of Pain, sinalizando que, nesse caso, basta um estímulo manual para decorrer numa cascata de eventos neurobiológicos. Este é um segundo paper publicado em 2018, um clássico, é a segunda revisão dessa linha de raciocínio proposta pelo Joel Bialowski, que aponta: basta um estímulo, nesse caso mecânico, para decorrer numa cascata de eventos neurobiológicos ao longo do sistema nervoso central, periférico, imunológico central, periférico, autonômico e psicossocial. Da mesma forma, TENS, que atua em todo o sistema nervoso periférico e central, imunológico periférico e central, e igualmente em aspectos cognitivos, emocionais e psicológicos de paciente. Igualmente, técnicas de agulhamento, sejam elas a acupuntura, bem como o agulhamento a seco. E também, da mesma forma, na realidade, né, também da mesma forma é pleonasmo, repetir, né, então, igualmente, terapias cognitivas ou comportamental podem decorrer nessa cascata de eventos neurobiológicos. E onde vocês encontram aulas sobre isso? Dentro do curso Tudo sobre Dor. Fabiana está sinalizando, né, que está apreciando a aula. A gente está aqui conversando, pessoal, há basicamente 1h17 minutos, 1h18 minutos. Pensa, vocês veem isso aqui de forma aprofundada, com 170 horas aula, tá? Apenas R$ 995. Quem não tem esse dinheiro à vista pode fazer em 12 vezes de R$ 99, tá bom? E por fim, meus amigos e minhas amigas, eu não sei se vocês prestaram atenção. Quando eu falei do mesencéfalo, PAG, locus cerúleus, ponte, bulbo, núcleo magno da RAF, eu citei especificamente via de monoaminas. Falei outras, mas falei especificamente da via das monoaminas. Serotonina e noradrenalina. Mas, para comprovar que córtex, regiões subcorticais e tronco cerebral, mesencéfalo, ponte e bulbo também produzem opioides e canabinoides endógenos, deixo as referências para vocês. Tá? Uma revisão de literatura publicada no PEN esse ano, sinalizando as principais vias descendentes da dor e os principais sítios, ou seja, regiões do encéfalo e medula que sintetizam, ou seja, produzem endocannabinoides e igualmente distribuem ao longo do corpo. Da mesma forma, deixo as evidências sinalizando as principais regiões do encéfalo, ou seja, córtex, regiões subcorticais e tronco cerebral, que produzem
encefalinas, dinorfinas e beta-endorfinas. Lembrando que todas essas projeções saem da onde? Do mesencéfalo, ponte e bulbo e migram para onde? Aqui embaixo, o corno dorsal da medula espinal, em que há receptores específicos para esses neurotransmissores que, quando encontram-se num estado fisiológico não mal adaptativo, mas íntegro, deixam o nosso paciente com menor probabilidade de experimentar dor. Léo, também onde encontro aulas sobre as vias das monoaminas, dos opioides endógenos e dos endocannabinoides? No Tudo Sobre Dor. Só apenas sobre essa temática, pessoal, há mais de 15 horas aula, tá? Apenas sobre essa temática, há mais de 15 horas aula para todos vocês. Posto isso, pessoal, fica um resumo do raciocínio que eu lhes apontei até agora. Existem apenas 3 tipos de dor. Acompanhe no cursor: neuropática, noceptiva ou nociplástica. E assim, existem apenas 2 controles para esses 3 tipos de dor. Um controle de baixo para cima, que nós chamamos de bottom-up, e um controle de cima para baixo, que é o controle top-down. E em que aspectos exógenos, como cognitivos, emocionais, sociais, psicológicos, de estilo de vida, deixam o nosso paciente com maior ou menor probabilidade de experimentar dor. Também por isso nós precisamos identificar esses tipos de dor na prática clínica e os demais mecanismos para ofertar um tratamento mais preciso, isto é, pautado em mecanismos aos nossos pacientes. Mas, Léo, onde eu aprendo a tratar? Vocês aprendem aqui, dentro do Tudo Sobre Dor. Em especial, nessa primeira aula, intitulada Os Princípios e Fundamentos do Tratamento Farmacológico e Não Farmacológico das Dores Crônicas, em que, quando a dor é nociplástica, eu lhes mostro passo a passo de como ativar as vias endógenas, melhor dizendo, como aumentar a inibição e diminuir a facilitação no encéfalo e medula. E que, quando a dor não é nociplástica, mas é neuropática ou noceptiva, como identificar e consequentemente, remover irritantes químicos inflamatórios, irritantes químicos não inflamatórios e irritantes mecânicos, seja do tecido neural, bem como do tecido não neural. Há uma carga horária imensa acerca dos princípios e fundamentos do tratamento da dor baseado em mecanismos. Eu lhes explico desde a neurofisiologia até você chegar na prática clínica propriamente dita, ou seja, como aplicar esse conteúdo, esse conhecimento na prática clínica. E por fim, pessoal, chegando ao término, mas ainda não finalizando, estamos chegando ao término, eu gostaria de sinalizar para vocês, e é uma temática também abordada nas aulas de tratamento, que tudo isso que eu lhes falei não são apenas os únicos mecanismos que justificam a efetividade dos nossos tratamentos. Existem pelo menos 5 confundidores por trás da efetividade de um tratamento na prática clínica. Assim eu repito e prestem muita atenção. Existem 5, ao menos, confundidores por trás da efetividade de um tratamento em nossa prática clínica. E esses 5 confundidores são a história natural da doença, a regressão à média, o placebo, o Hawthorne Effect e o efeito do tratamento propriamente dito. Portanto, quando um paciente com dor é exposto a um tratamento e apresenta, por exemplo, redução da intensidade da dor, a melhora desse desfecho não está exclusivamente associada à efetividade do tratamento proposto. Lembre-se sempre de, pelo menos, a história natural da doença, a regressão à média, o placebo e o Hawthorne Effect podem sim impactar o tamanho de efeito de tratamentos que já apresentam efetividade prévia comprovada. Pessoal, aos interessados em estudar a dor comigo, lembrem-se, as matrículas para o curso Tudo Sobre Dor estão abertas. Eu lhes peço uma oportunidade, não de efetuar a matrícula, mas de ao menos clicar no link e ler o site. O site é totalmente autoexplicativo. Lá vocês encontram a ementa, o conteúdo programático, os principais tópicos abordados, todos os benefícios, e também tem um vídeo
de 7 minutos aproximadamente que eu explico todo o curso, ou parte dele. Assim, pelo menos, se deem a oportunidade de vislumbrar essa possível experiência. Por quê? Porque existe um momento na minha vida, na vida de vocês, em nossas vidas, em que nós somos os nossos principais adversários, né? E para que nós tenhamos uma possível, ou que nós almejemos motivação para o estudo da dor, é preciso que tenhamos boas primeiras experiências, porque essas boas primeiras experiências irão decorrer em prazer, e esse prazer, consequentemente, irá lhes motivar. Também por isso que eu não gosto de esconder conhecimento das minhas aulas. As minhas aulas, elas realmente são entregas de conteúdos, para que vocês obtenham prazer com o conhecimento, e que esse prazer obtido com o conhecimento lhes motive, e que essa motivação seja fruto para vocês continuarem a estudar de forma aprofundada a dor. Então, todo esse raciocínio encontra-se dentro do Tudo sobre Dor, tá bom? Sim, tem aula para tirar dúvida, Mayara. Vocês podem tirar dúvidas comigo através, número 1, da Hotmart, tá? Então tem um link de alunos de perguntas abertas e fechadas. Eu respondo as dúvidas lá. E tem um grupo que não é o meu grupo aberto do Telegram, tem um grupo fechado no Telegram que eu e os alunos interagimos também para sanar dúvidas, tá bom? Então, sim, existem meios para sanar dúvidas. Não se preocupe com isso, tá? Pessoal, amanhã a gente vai acompanhar a seguinte temática. Eu vou mostrar para vocês toda essa neurobiologia do exercício. Como o exercício físico auxilia no controle da intensidade da dor. Como ele ativa a nossa farmácia endógena. Portanto, estejam aqui presentes comigo, tá? Parte desses slides estarão expostos amanhã. Observem. E vocês serão apresentados igualmente. Eu vou lhes apresentar e explicar, perdão, de forma aprofundada. Esse aqui, ó, os principais mecanismos por trás do exercício físico na condição de tratamento não farmacológico. Não percam essa aula. A aula de amanhã vai estar incrível e igualmente a aula de terça, de quarta, que eu faço um review de hoje, um review de amanhã e mostro esses mecanismos aqui, ó, de ação, mas não do exercício, do sono, da alimentação saudável e do gerenciamento do estresse. Beleza, meus amigos e minhas amigas? A minha mensagem final é: para o estudo, avaliação e tratamento da dor, saber apenas sobre anatomia e biomecânica não é mais o suficiente. O raciocínio é convidativo, mas não excludente. Sim, a gente precisa entender sobre anatomia e biomecânica, mas também precisamos entender sobre neurofisiologia, neuroanatomia e os demais mecanismos da dor. Lembrem-se, as matrículas para o curso Tudo sobre Dor encontram-se abertas, o acesso é vitalício ao conteúdo, ou seja, para sempre, incluindo as atualizações. O valor é extremamente acessível, é R$ 995 à vista ou 12 vezes de R$ 99. Atualmente, em minha plataforma constam 170 horas, mais de 13 profissões da saúde e o acesso ao conteúdo é imediato. Você adquire agora, pode começar a assistir no ato. Sim, há meios de vocês sanarem as dúvidas acerca do curso, através da própria Hotmart, entre perguntas e respostas comigo e com os demais alunos, e um grupo exclusivo no Telegram. Ao ingressar no Tudo Sobre Dor, pessoal, vocês têm acesso a todos os questionários, e-books com mais de 1.600 páginas, todas aquelas ferramentas e fluxogramas para detectar o tipo de dor na prática clínica. Da mesma forma, um módulo só sobre e-books, só ali dentro tem mais de 20 e-books. Um meu tem 1.600 páginas, os demais dá muito mais do que isso. Há módulos com professores convidados, enfim, vocês serão apresentados a literalmente o que há de mais atual sobre dor, do micro ao macroscópico, do pré-clínico à clínica, da avaliação ao tratamento da dor. Espero que a aula tenha sido agradável e também espero que assim que eu finalizar essa aula, eu já veja o nome de vocês ali dentro da plataforma, tá bom? Um abraço, pessoal.
preciso dormir porque meu cérebro não está mais funcionando e eu faço o que prego. Meu ritmo circadiano, ele é extremamente regulado. Já faz 1 hora aqui que eu estou morto de sono e me esforçando para raciocinar. Espero que eu não tenha deixado nenhum gap aí por conta do cansaço, tá bom? Descansem, porque ajuda na consolidação e na fixação da memória. Não saiam agora se envolvendo em outro tipo de atividade cognitiva. Se vocês dormirem, tem uma probabilidade, dormirem bem, né? Tem uma maior probabilidade de consolidar o que eu lhes apresentei hoje, tá bom? Beijos e abraços. Até amanhã. Dani, amanhã eu respondo, tá? Da veterinária. A Gil, quem é a minha auxiliar coordenadora, tá? Eu e o professor Mencalha, a gente está assim, ó, há um tempão tentando marcar a data, mas ela vai vir, tá? E já está alinhado, a gente só está com dificuldades das nossas agendas. Mas o Mencalha logo vai estar ali também, tá bom, Dani? Mas a Gil, que foi minha aluna na pós do Einstein, que é a responsável. Inclusive, ela convida outros colegas para gravar aulas e inserir ali dentro, tá bom? Tem aula de cães, gatos, animais silvestres, tudo tem ali dentro também, tá?